Vocês já devem ter visto no telão que a nossa série do mês de setembro e também comecinho do mês de outubro, ela vai tratar sobre vozes que destroem, ou seja, da sombra que nos habita, que habita em nossos corações, como que sentimentos destrutivos que dia após dia que nós assim podemos ter. Onde nesse mês de setembro, mês amarelo também, nós queremos refletir sobre alguns sentimentos, emoções, vozes que estão em nosso coração, que por vezes nos trazem grande sofrimento, nos afastando dos planos de Deus para a nossa vida, onde os nossos sentimentos eles são moldados por experiências daquilo que a gente vai vivendo, seja através de nossas crenças, daquilo que a gente crê, ou até mesmo daquilo que nos é dado, como o nosso conjunto de valores, memórias, onde cada coisa que a gente vive ou até mesmo faz, vão deixando memórias em nós, personalidades e pensamentos. E assim os nossos sentimentos, a nossa voz que vem de dentro, são moldados por esta série de coisas que a gente por vezes nem controla, onde elas simplesmente acontecem e vão deixando marcas em nós. Pois assim bem sabemos que o sentimento ele envolve então o componente cognitivo, sobre o que nós pensamos sobre algumas coisas. E o que nós pensamos a partir de determinadas coisas, onde a partir disso nós podemos pensar até mesmo em mudar a nossa forma de pensar. Ou seja, a partir disso, por exemplo, é componente cognitivo. E a percepção das coisas como a gente assim as enxerga. Por exemplo, o mundo e as coisas. No qual o mesmo evento ele pode ser visto por diferentes pessoas entre nós, onde nós vamos relatar isso, no qual isso vai gerar um impacto para mas pode gerar um impacto totalmente diferente para outro. Ou seja, o sentimento envolve o componente cognitivo e a percepção como nós enxergamos essas coisas. Cada um enxerga de uma forma diferente. E assim os sentimentos eles podem construir como também podem destruir. E nós estamos então nessa série falando de sentimentos que podem nos destruir, daquela voz interior dentro de nós, que pode nos destruir, onde o tema e o nosso assunto específico para hoje é ingratidão. Onde a ingratidão é a falta de reconhecimento ou apreciação de algo que foi recebido. Onde ingratidão é quando nós não reconhecemos, não apreciamos algo que o outro fez por nós. Seja na nossa relação interpessoal, seja no nosso relacionamento até mesmo com Deus. Ou seja, ingratidão é a falta de reconhecimento. Em outras palavras, ingratidão é quando alguém não agradece. Quando alguém não é grato, não mostra gratidão por algo que recebeu. E assim a ingratidão ela impacta negativamente nossa vida. Por isso ele pode ser visto como um sentimento destrutivo. Uma voz que nos destrói, pois é um componente que deriva de sentimentos destrutivos. E a gente sente isso porque isso nos impacta. Onde a gente reage a partir disso, o mesmo quando algo é bom e nós não reagimos com gratidão. É porque algo anteriormente talvez já ali nos machucou, onde algo já destruiu alguma coisa em nós. Onde nas relações interpessoais a ingratidão faz a gente ficar ressentido e até mesmo desconfiados. Pois se a gente faz algo para beneficiar a outra pessoa, ou seja, se a gente faz algo de bom para alguém, de positivo para alguém, onde essa pessoa não nos agradece, a gente começa até mesmo a desconfiar do caráter dessa pessoa. Ou a gente começa a desconfiar que alguma
alguma coisa, outra coisa pode estar acontecendo nessa relação, nessa nossa relação. E a gente pode inclusive ficar ali ressentidos, magoados, chateados, onde assim podemos perceber que a ingratidão, ela prejudica os relacionamentos interpessoais e afeta a nossa saúde emocional. Para quem é ingrato, para quem não tem uma sensação, um sentimento de satisfação diante das coisas, esse sentimento ele perturba e ele perpetua também, onde esse vazio, essa falta de contentamento vai prejudicando a nossa saúde, pois a gratidão ela está sempre ligada a uma sensação de felicidade e de contentamento, onde a ingratidão ela está ligada ao oposto disso. Com isso, nós podemos comprovar de que a ingratidão ela prejudica o nosso desenvolvimento pessoal, pois a capacidade de reconhecer e também de valorizar o que os outros fazem por nós é crucial e decisiva para a gente se desenvolver como ser humano e para termos emoções saudáveis. E o texto que nós queremos ver hoje, nós encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 11 a 19, texto que também será projetado aqui para vocês, onde este não é um texto desconhecido, pois em um outro momento eu até mesmo já preguei sobre ele nesta comunidade, pontuando ali mais sobre a gratidão do que a ingratidão. Mas esse é um texto que a gente pode ler 5 vezes, 10 vezes, e parece que quando a gente olha para aquilo que os 9 fizeram, dá aquela dorzinha ali no coração. E o texto ele diz o seguinte: Jesus ele continuava viajando para Jerusalém e passando entre as regiões da Samaria e da Galileia. Quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os viu e disse: vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse: os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Por que somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus? E Jesus disse a ele: levante-se e vá. Você está curado, porque teve fé. Queridos, a questão da gratidão e da ingratidão na Bíblia vai aparecer em alguns textos. E se a gente olhar um pouquinho mais para o Antigo Testamento, vemos ali mais 2 textos que para mim são simbólicos daquilo que nós, seres humanos, somos capazes de fazer diante dos benefícios, diante das bênçãos que Deus derrama constantemente e abundantemente nas nossas vidas. Um dos textos é Números 11, a partir do versículo 4, onde a história vai contar que um grupo de estrangeiros começa a viver entre o povo de Israel, onde ali eles já saíram do cativeiro do Egito. E ali já estão ali no deserto e Deus está cuidando deles, está alimentando eles. E o texto então diz que a partir do versículo 4, um grupo de estrangeiros está ali no meio deles, onde esse grupo de estrangeiros eles começam dizendo assim: ai, que falta nos faz um bom pedaço de carne. E com isso, rapidinho, também os israelitas também começam a repetir a mesma coisa: que falta nos faz um bom pedaço de carne. Ou seja, talvez a primeira coisa para nós hoje é que a ingratidão, ela contamina. E talvez se a gente se coloca no meio de pessoas que só veem a vida de maneira negativa, que tem uma percepção
distorcida a respeito da vida, o risco que a gente corre a partir disso é da gente não perceber mais o que Deus faz, o que fez, o que Ele faz constantemente nas nossas vidas. E outro texto também semelhante a este, nós também encontramos em Êxodo 16, lá a história ela é um pouquinho mais dramática, onde isso porque eles estão ali com saudades de algo que eles nem tinham, não tinham. O texto diz a partir do versículo 1, do capítulo 16, que os israelitas, aqueles que saíram do Egito, estão agora sentados ao redor das fogueiras e dizendo: ah, mas que vida triste que a gente leva aqui. Nós estamos com tanta saudade daquela época do Egito, quando a gente sentava ao redor das panelas de carne e ali comíamos pão à vontade. Como comendo carne? Pois na época no Egito eles não comiam a carne, eles comiam apenas o pão. E a murmuração, a reclamação começa ali de novo. Ou seja, a ingratidão começa com a gente, não reconhecendo que alguém faz por nós. Pois se nós sentarmos no meio dos que reclamam de tudo, rapidinho vai fazer da gente também alguém ingrato, alguém reclamão. E o texto de Lucas agora, ele voltando de novo a ele, é uma história exclusiva de Lucas, a qual não aparece em nenhum outro dos outros 3 evangelhos. E ali Lucas, ele narra essa história também com o olhar de um médico. Pois Lucas é um médico que Paulo ele vai falar lá em Colossenses capítulo 4, versículo 14, o médico amado. Onde Lucas é o único autor ali da Bíblia que não é judeu, que não é israelita. Pois ele é gentil, ele é de nascimento grego. E ele se torna discípulo de Paulo, onde provavelmente que ele se converte também com o apóstolo Paulo e começa ali a viajar com ele. E assim ele escreve o Evangelho de Lucas e escreve também o livro de Atos, onde ele olha para algumas curas que Jesus fez com um olhar especial, um olhar de médico. Na cura da lepra, a qual era possível, mas não era algo assim tão corriqueiro, pois quem era descoberto com a lepra na época tinha uma série de restrições ali impostas, já desde o Antigo Testamento, onde esta era uma doença de pele altamente contagiosa. E quando alguém então estava contaminado com a lepra, a primeira providência era tirar ele do convívio familiar, onde a partir dali ele não conviveria mais com a sua família, na qual ele deixa o trabalho dele, ele tem que deixar a comunidade de fé dele, ele tem que deixar todos os relacionamentos e morar a uma certa distância do seu povoado, onde o Antigo Testamento ali também chega a dizer que lepra era um castigo de Deus. E agora, afastados de tudo, a vida deles vira ali um caos, onde a coisa ali só piora dali em adiante. Pois agora eles terão que morar fora da sua vida, da sua casa. E se de repente lá no acampamento onde eles estão, meio que amontoados, e ali está passando alguém saudável, de longe eles tinham que gritar: impuro, impuro. Isso para que o outro não chegasse perto deles. Mas o nosso texto agora diz que eles gritam outra coisa para Jesus, onde eles estão esperando alguma coisa. E a primeira coisa que acontece e que eu destaco depois disso é que a cura ela acontece. Onde ali os leprosos eles gritam: Jesus, mestre, tenha pena de nós. E Jesus ele tem piedade. Onde Jesus ele vai lá a uma certa distância e diz para que eles vão se apresentar para o sacerdote. Porque esse é o processo natural agora de quem é curado, se apresentar ao sacerdote.
onde ali adiante o sacerdote ia dizer: beleza, agora sim você pode voltar para a sua casa, para a sua família. E assim eles fazem isso, onde eles saem em direção aos sacerdotes e eles percebem que a cura aconteceu. E aí vem a segunda coisa do nosso texto: o que vem depois da cura? A cura foi uma grande bênção, certo? Ninguém vai duvidar que a cura é uma bênção de Deus, pois agora eles podem voltar para casa, para suas casas, no qual eles podem ter uma vida novamente normal. E com isso a cura é ali uma grande bênção, onde a reação natural deles deveria ser de gratidão, pois diante do que eles receberam, era a única coisa que eles deveriam sentir, era gratidão. Que outra atitude, que outra reação a gente poderia esperar deles? E assim a gente continua o texto e se enche de indignação, pois a reação natural ali deveria ser a gratidão, mas ela não vem. A gratidão não vem, ou pelo menos não vem de uma maneira perceptível, onde por vezes a gente se enche, até mesmo nós, de argumentos, e a gente esquece que na maioria das vezes nós também somos parte desse grupo dos 9 que não volta. Pois se a gente for olhar em nossa volta, a gente percebe tantas coisas de Deus, mas tantas coisas, onde por vezes a gente nem sequer diz nenhum obrigada, Senhor. E assim a ingratidão deixa 9 deles apenas com a cura. E eu não estou aqui dizendo que a cura é algo pequeno. A cura não é algo pequeno. Mas Jesus não veio para curar pessoas. Embora isso tenha acontecido em alguns episódios, embora isso aconteça também ainda hoje na história da igreja, pois Jesus ele vem com uma tarefa dupla muito clara, onde Jesus vem para se sacrificar na cruz por nós. Jesus vem para treinar uma equipe que vai levar isso adiante, onde as outras coisas todas que aconteceram, as curas, a libertação, a multiplicação de pães e também de peixes, o ensino, isso não era prioridade para Jesus. Até porque se fosse a prioridade dele, ele não teria subido para Jerusalém e permitido que fosse colocado na cruz. Ou seja, a prioridade de Jesus vem na sequência do nosso texto, onde Jesus tem mais para oferecer do que apenas a cura. Mas isso só aparece, isso só vem quando nós voltamos com gratidão. Mas antes disso, o que a gente faz? A gente murmura, a gente reclama do pão que a gente não comia, a gente reclama disso, a gente reclama daquilo, pois somente um dos 10 que estavam curados volta e se prostra aos pés de Jesus. E esse ato de se prostrar, de dobrar os joelhos, de colocar o rosto em terra, é sinal de adoração. Onde esse leproso ele é curado, ele chega diante de Jesus, ele reconhece Jesus como algo mais do que um curandeiro, ele reconhece Jesus como o próprio Deus, pois a adoração, o louvor, a gratidão mostram que ele reconhece que ele sim recebeu algo que ele talvez nem se considerava digno de receber. Ou seja, a gratidão surge quando a gente reconhece o que recebe. E quando a gente reconhece que recebeu mais do que merecia, no que diz respeito à nossa relação com Deus, nós sempre recebemos mais do que nós merecíamos. Onde o apóstolo Paulo, em Romanos 6, ele vai dizer que o salário do pecado é a morte, onde todos nós somos pecadores. E por consequência, o nosso salário, por sermos pecadores, é sim a morte.
E que bom que Paulo ele entendeu isso e não termina nessa parte. Pois o dom gratuito de Deus é a vida eterna para aqueles que estão em Cristo Jesus. E é por isso que nós recebemos mais do que a gente merecia. E de repente a gente pede e recebe algumas migalhas que caem debaixo da mesa. Onde uma mulher que diz para Jesus, mas até os cachorrinhos comeram das migalhas. E a gente acha que é isso que Jesus veio para nos trazer. Onde Jesus tem ainda mais, muito maior para nos oferecer. E assim foi o único leproso que volta. Onde Jesus ele diz, levanta-se e vá. Você está curado porque você teve fé. Onde ali agora esse leproso, ele não saiu dali apenas com uma cura, mas ele saiu dali como uma promessa de que tem lugar para ele também na eternidade. Mesmo assim, os outros leprosos e também esses morreram, pois a morte está na nossa programação. Um dia todos nós vamos alcançar a morte. Mas Jesus vem para que ela não tenha mais a última palavra. Mesmo quando as coisas não acontecem como a gente quer, mesmo assim a gente consegue olhar para a vida e achar um monte de coisas para reclamar, para murmurar. Mas o único que foi grato ouviu de Jesus, você está curado porque teve fé. Queridos, Jesus tem mais para dar do que nós conseguimos pedir. E Paulo, ele lembra isso também lá em Efésios capítulo 3, versículo 20. E agora que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até mesmo pensamos. Onde Deus, ele é infinitamente capaz de oferecer mais do que nós pedimos ou até mesmo pensamos. E a terceira coisa é, como isso diz respeito a nós? Pois pode ser que as coisas da tua vida hoje, as coisas que nós estamos vivenciando, que nós estamos passando hoje, não estão fáceis. Que tem lutas, que tem coisas ali desencaixadas na nossa vida, e é normal nós passarmos por essas situações. Onde você olha para algumas circunstâncias e até mesmo se pergunta, por que isso está acontecendo comigo agora? E a gente sabe que a vida pode por vezes ser dura para nós, onde na maior parte do tempo ela é dura com a gente. Mas o nosso objetivo com isso é lutar, pois o nosso sentido aqui não é de glória, até porque o sentido de glória é quando nós estivermos na eternidade, pois aqui é um tempo de luta, de sofrimento, de aprendizagem, de transformação. Com isso eu quero perguntar a vocês, apesar das lutas do nosso dia a dia, como a gratidão faz parte da tua vida? Como a gratidão faz parte da tua vida? Como você olha para as coisas e mesmo que você não tenha recebido a cura ou algo grande assim, você tem gratidão na tua vida? Mesmo não ter recebido aquilo que tu pedes para Deus? Pelo que você é grato? Como isso diz respeito a nós, tem coisas que nós podemos escolher fazer diferentes. Onde talvez a primeira e a mais decisiva delas é escolher com quem a gente anda. Pois nós não precisamos permanecer no meio daqueles que sentam ao nosso redor e ficam só reclamando. Por isso, cuidem com quem você está andando. Pois se você está com aqueles que murmuram, o resultado final da tua história vai ser de ingratidão.
Ande com aqueles que celebram o que Deus tem feito, que olham para a vida de uma maneira saudável, pois a gratidão, ela é a expectativa que Deus tem por tudo aquilo que Ele faz por nós. E eu desconfio que a maior parte do tempo, nós somos sim parte daqueles 9, onde nós não somos aquele que volta com gratidão a Jesus. Ou seja, gratidão é a demonstração do sentimento de satisfação, de contentamento, de alegria por aquilo que alguém fez por nós. Por isso, escolham a gratidão, pois a gratidão está associada a benefícios como construção de relacionamentos mais fortes, onde há uma maior satisfação pessoal e há um bem-estar emocional mais forte. Por isso, cultivar a gratidão pode ter um impacto muito positivo na vida das pessoas, na vida de cada um de nós, ou seja, na nossa vida. Por isso, comecem ainda hoje a agradecer por tudo que Deus já fez por nós em nossa vida, por tudo que Ele está fazendo e por aquilo que Ele ainda fará. Pois mesmo em momentos mais difíceis da nossa vida, Deus Ele está do nosso lado, Ele está caminhando conosco, pois grandes coisas fez o Senhor para cada um de nós. E com isso eu convido a nós cantarmos novamente o hino que nós cantamos ali no início do culto, o hino novo, né? Que fala sobre grandes coisas Deus fez para cada um de nós, que nós realmente possamos ser gratos por tudo que Ele fez. Amém. Grandes coisas fez o Senhor, grandes coisas fez o Senhor, por isso me alegrarei. Grandes coisas fez o Senhor. Coisas fez o Senhor, por isso me alegrarei. Grandes coisas fez o Senhor. Os que semeiam com lágrimas, com júbilo seus feixes trarão. Os que caminham e choram, com alegria colherão. Grandes coisas fez o Senhor, grandes coisas fez o Senhor, por isso me alegrarei. Grandes coisas fez o Senhor.